Olá, o tema deste argumento é a visita que senadores e deputados federais fizeram ao Irã no mês de fevereiro deste ano. Sobre o assunto, eu converso agora com o senador Eduardo Suplicy, um dos senadores que representaram o Congresso Nacional durante a visita. Senador Suplicy, foram alguns dias em que o senhor, o senador Waldir Raupp e alguns deputados federais estiveram no Irã. Irã que, durante o governo Lula, se tornou até um parceiro comercial importante do Brasil. Primeiro, eu vou lhe perguntar qual a impressão que vocês tiveram daquele país. Bem, os deputados Ivan Valente, do PSOL, Edson Santos, do Partido dos Trabalhadores, acompanharam a nossa visita do senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia, e eu próprio, para o Irã. Saímos daqui dia 14, uma longa viagem, que são quase 15, 16 horas até Istambul, e depois mais quase 3 de Istambul a Teherã. E foi uma viagem, para todos nós, foi a primeira vez que estivemos neste país, de tradição islâmica, bastante diferente em costumes em relação ao nosso, para algo assim muito diferente de nós, é que ali praticamente todas as mulheres estão vestidas da cabeça aos pés, com o manto no rosto, e não deixam de fora senão o próprio rosto e as mãos. Então, também não se serve álcool em qualquer bar ou restaurante, simplesmente é proibido, e se procura respeitar isso. O único lugar que às vezes se toma algum vinho ou cerveja, algo assim, é na casa das pessoas, e parece que se toma, não pude assim constatar, mas isso segundo me relataram. Também há costumes interessantes. O Irã vive já 35 anos da revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini, e tem tido uma vontade de interagir com os países do mundo, e especialmente com nós brasileiros, de maneira muito intensa, conforme isto sim pudemos testemunhar. Em nossas visitas ao Ministério de Relações Exteriores, ao vice-ministro, à Assembleia Islâmica do Irã, ali em Teherã, com o presidente Ali Laranjani, Laranjani, principal autoridade com a qual nós estivemos, ali todos eles nos falaram de quão importante é que possamos... Ali Larijani é o presidente da Assembleia, Assembleia Consultiva Legislativa Islâmica é o termo correto. Pois bem... Uma relação bilateral importante, até porque o Irã hoje sofre embargo econômico. Sim, e o que nós vimos o Brasil tem tido um desenvolvimento crescente de relações econômicas, comerciais, culturais com o Irã, haja vista que entre 2005 e 2012, o intercâmbio comercial brasileiro cresceu 127%, de 972 para 2,2 bilhões de dólares. Entretanto, depois de termos alcançado um bom superávit em 2012, daí decresceu para 1 bilhão e 6, algo assim, e isto foi nos dito por diversas autoridades iranianas que poderia ter sido melhor o interesse tanto de empresários brasileiros quanto do próprio governo brasileiro para que tivéssemos aumentado este relacionamento. Na sua visão, o que pode ter causado esse decréscimo em 2013? De um lado foram as sanções econômicas que acabaram sendo colocadas pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por decisões da ONU, com respeito ao fato de ainda não se ter chegado a um completo entendimento
sobre a utilização de energia nuclear do urânio para fins estritamente pacíficos. Mas o que se nota, e até foi importante a atuação do governo brasileiro junto com da Turquia e do Irã para chegar a um entendimento que depois não foi bem aceito pelos Estados Unidos e a União Europeia, mas agora são eles próprios. Houve a notícia positiva de que o presidente, a autoridade maior do Irã conversou com o presidente Barack Obama em meses recentes e também houve os representantes da União Europeia que têm conversado com os principais ministros iranianos e está se aguardando mais uma rodada de negociações para a questão relativa a como se garantir que o Irã utilizará a energia nuclear apenas para fins pacíficos, com a devida observação por parte da ONU e tudo. E acredito que daí se poderão se levantar as sanções econômicas, o que propiciará para o Irã um melhor intercâmbio com todos os países e daí com o próprio Brasil. Senador, mudando um pouquinho de assunto e trazendo um tema que é muito caro ao senhor. O Irã, desde o início de 2011, ele implantou um programa equivalente ao Renda Básica de Cidadania. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Foi interessante que, enquanto o Brasil, em 2004, aprovou a primeira lei e aprovada por todos os partidos no Senado e na Câmara para instituir, por etapas, a critério do Poder Executivo, uma renda básica de cidadania, que um dia será igual para todos nós brasileiros e brasileiras, suficiente para atender às necessidades vitais, mas que deve começar pelos mais necessitados, portanto, como faz o Bolsa Família, até que um dia todos venham a receber, com todas as vantagens de que isso poderá decorrer. Lá no Irã, a partir de dezembro de 2010, foi aprovada uma lei de diminuição substancial dos subsídios às fontes de energia, como combustíveis, os derivados de petróleo, a gasolina, o óleo diesel e também alguns alimentos. E, portanto, aumentou significativamente o preço destas fontes de energia, que são consumidas relativamente mais pelos que são melhor aquinhoados, e para se compensar isto, se resolveu prover a toda a população, um termo que eles chamam popularmente de Inaraê, mas que é equivalente a 445 mil reais, que é a moeda iraniana, ou, quando foi instituída em 2011, algo como $40 por pessoa para todos os iranianos, que hoje são um pouco mais que 75 milhões. E, pois bem, se colocou para os melhor aquinhoados que estes poderiam abrir mão de estar recebendo, mas o Irã foi o primeiro país que, pelo menos, deu os primeiros passos para ter uma renda, modesta que seja, e equivalente a uns $40 em 2011. Acontece que, como houve alguns problemas decorrentes das sanções econômicas e um tanto de inflação, como a receita advinda, como se previa, do aumento daqueles preços, não foi inteiramente suficiente para pagar a todos os iranianos esta renda básica, também aconteceu alguma inflação e o valor desta renda básica ou iranaê está em torno de $20 por mês. Mas, de qualquer maneira, uma parcela muito grande, enorme, muito maior que aqui, por exemplo, o Bolsa Família, que avançou muito nos últimos 10 anos, beneficia cerca de 50 milhões de brasileiros e brasileiras hoje, um quarto dos 201 milhões de brasileiros e brasileiras que somos hoje.
Lá no Irã, eles estão próximos de alcançar quase 70 milhões de beneficiários numa população pouco superior a 75 milhões de iranianos. Então, avançaram muito. Mas nos dias que estávamos lá, de 15 a 18 de fevereiro, houve decisões do parlamento iraniano pela qual eles vão destinar esta renda básica dirigida especialmente àqueles que têm menos recursos. Mas ainda não se definiu que regras haverá. Eles, segundo a informação que recebi, alguns membros do parlamento, inclusive economistas, estão cogitando de apresentar soluções que possivelmente continuem na direção de continuar sendo incondicional, com algum apelo aos que têm mais para abrirem mão de receber, para assim possibilitar uma quantia maior a toda a população. Mas sobre isso será muito interessante o governo brasileiro, a própria ministra Tereza Campelo e nós parlamentares e professores acadêmicos estudarmos o que se passa no Irã, o que se passa no Brasil, comparar. E eu até fui convidado ali para fazer uma palestra na Universidade de Teherã e houve um enorme interesse, porque eu falei de como o Brasil tenciona chegar um dia à renda básica incondicional, que eu, inclusive, fiz uma sugestão à presidenta Dilma Rousseff, que, conforme previsto na lei, ela até cria um grupo de trabalho constituída de especialistas, digamos, como o professor Paulo Singer, a ex-secretária da Renda de Cidadania, que foi responsável pelo Bolsa Família, Ana Fonseca, a equipe da ministra Tereza Campelo, a Maria Zanira Silva e Silva e tantos estudiosos, o ministro Marcelo Neric. E eu citei 70 nomes que poderão fazer parte de um grupo de estudo, de trabalho, que indicará para o governo da presidenta Dilma quais poderão ser os passos previstos na lei para instituir o quanto antes a renda básica de cidadania. Eu até na carta à presidenta sugeri que ela possa fazer isso em 2017, por ocasião da vinda do Papa Francisco ao Brasil, porque poderá então anunciar que o Brasil tomou assim uma iniciativa para efetivamente garantir fraternidade, solidariedade e realização de justiça entre todos nós, brasileiros e brasileiras. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista, senador Suplicy. Um abraço. Obrigado. Você pode sugerir temas para o argumento pelo telefone 0800 61 2211 e também no site da TV Senado na internet www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.